Querido amigo, amado irmão, nós queremos desejar um cordial boa noite a você. Esse é o nosso programa Missões em Revista, o programa que deixa você conectado com tudo que acontece no campo missionário. O nosso objetivo aqui é glorificar o nome de Deus. E hoje eu estou aqui mais uma vez com meu irmão Brian Douzani e vamos ter, Brian, a satisfação de ter um entrevistado, Pastor Silas. Sim, boa noite, Ivan, boa noite, pastor. Boa noite. Você é uma grande honra estar aqui. É uma grande honra estar aqui contigo mais uma vez, Ivan, para falar sobre missões, né, que é o assunto principal, aí, um dos assuntos principais da Bíblia, né, do Evangelho, do cristianismo. A nossa missão é essa, né? Exatamente. De anunciar o Evangelho de Deus a todas as nações, né? Esse poder que salva, né? Pastor Silas, grande satisfação em tê-lo aqui conosco neste dia. Apresente-se, por gentileza, para que os nossos para que nossos telespectadores possam também saber o seu nome completo, a sua idade, se assim o senhor desejar falar. Sim. Nos fale um pouco aí do senhor. Meu nome é Silas Celestino Damasio, eu sou natural do Rio de Janeiro e eu tenho 68 anos, bem vividos. Amém. Amém. E graças a Deus eu estou há 6 anos aqui no Amazonas, né, aqui em Manaus, basicamente aqui em Manaus. E com muita alegria eu sinto esse desejo de transmitir, de falar. Foi Deus quem me trouxe, né? Eu sinto essa alegria. Eu não conhecia, mas Deus me trouxe para conhecer o Amazonas, o Rio Amazonas, Rio Negro. E já estive em alguns lugares fazendo pregações, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Então, eu sou do Rio de Janeiro. Carioca, né? Sim. E estou aqui há 6 anos servindo a Deus com tudo aquilo que Deus tem nos permitido estar realizando. Pastor, Amém. Nos fale como é que foi esse seu chamado, assim, quando que o senhor sentiu essa necessidade de levar o evangelho a outras pessoas? Eu nasci no lar evangélico. Os meus pais eram evangélicos, né? Então, desde cedo, eles nos ensinaram a Bíblia, a palavra de Deus, o temor a Deus, e nos levaram para a igreja, para o culto. E lá eu aprendi muitas coisas. Participei desde berçário, de várias classes, mas quando eu cheguei na organização Os Embaixadores do Rei, eu me identifiquei, e porque o meu conselheiro, pastor João de Oliveira Santo, hoje já está na glória com o Senhor. Amém. Pastor João, ele era um entusiasta com a pregação do Evangelho, com essa resposta que nós precisamos dar. Então, ele pregava para a gente. O nome da nossa embaixada era o nome de um missionário, Zacarias Campelo, né? Missionário que foi missionário entre os índios. Então, eu aprendi muito com aquele homem. E na embaixada eu aprendi que a gente precisava se arrepender do nosso pecado e crer em Jesus Cristo. E assim eu fiz. Isso o senhor estava com quantos anos, pastor? Cerca de 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos. Com 9 anos eu entendi que eu era pecador. Entendeu o Evangelho. Entendi o Evangelho. E até foi um fato interessante. Um fato interessante porque um dia eu participei de um sepultamento de um tio. E a gente estava, né? E fomos para o sepultamento. E quando eu vi que ele foi sepultado, eu falei assim, e agora? O que acontece? E aquilo me chamou a atenção sobre a morte. Então, a morte me preocupava. Eu fiquei sem paz. E aquela minha preocupação, eu ia para a igreja e ficava assim preocupado. Quando eu ouvi a mensagem, eu entendi então o Evangelho. Jesus Cristo veio para nos trazer paz. E que eu precisava era de crer em Jesus como meu Salvador. E um dia, então, eu tomei a decisão de crer em Jesus como meu Salvador. E a partir daquele momento eu passei a ter paz, ter alegria, de reconhecer Jesus como meu Salvador. E aí eu senti também esse desejo, né, de que as pessoas possam também conhecer quem é Jesus
e entendendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à Terra, né? Viveu aqui, morreu, ressuscitou, voltou aos céus e um dia ele voltará. Aí o senhor está na sua infância, tudo isso passa na sua cabeça, e com qual idade é que o senhor resolve se dedicar ao pastorado? Sim. Aos 13 anos eu fui batizado. 13. 13. Com 13 anos eu fui batizado. E na igreja a gente aprendeu desde cedo que a gente fazia trabalho de missões, fazia essas coisas todas, né? E eu trabalhava lá na igreja. A gente fazia cultos, né? A gente dirigia os cultos, a gente saía para pregar. E aí eu percebi que eu precisava de aprimorar, de ter uma capacitação. E aí eu fui me preparar, que eu ia fazer o seminário. Engraçado que quando eu decidi que eu estava indo para o seminário que eu senti o chamado para um chamado missionário, né? Porque o meu desejo inicial era de ser missionário em um lugar distante, porque eu ouvia dizer que havia muitos lugares que o evangelho era difícil de chegar, porque as pessoas não tinham como saber do evangelho. Pessoas que moravam distantes, pessoas que não tinham acesso à cidade. Então, eu tinha esse desejo de poder sair para pregar o evangelho. E então, eu decidi que eu ia para o seminário. Quando eu disse isso para a igreja, né, para o meu pastor, eles ficaram felizes, porque eles entenderam que eu já tinha esse desejo, já expressava nas coisas que eu fazia, esse desejo missionário de estar pregando o evangelho. Então, eu participei de muitos trabalhos antes, né, evangelístico, na rua. Lá nós tínhamos culto ao ar livre, tinha culto relâmpago, nós tínhamos culto nos lares, culto de aniversário. Era uma igreja bem ativa, né, pastor? Sim, sim. A igreja lá, houve uma época, na nossa época, a gente às vezes fica assim com uma saudade, uma época que a igreja batizava todos os meses. Batizava 8, 10 pessoas, 12 pessoas. Uma coisa normal, né? Era normal na igreja batismo todos os meses. E uma coisa interessante é que nós tínhamos culto ao ar livre antes da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical começava às 9 horas e nós tínhamos culto na praça 8 horas da manhã. E o senhor foi para o seminário, estudou, e depois da conclusão do seminário, o senhor voltou para pastorear qual igreja? Sim. O senhor fez seminário no Rio de Janeiro? Fiz Seminário do Sul, Seminário do Sul do Brasil. Quando eu fui para o seminário, eu já estava casado, e porque não é que eu tinha fugido da minha vocação, do meu chamado. Eu não fugi. Mas acontece que, quando eu me dei por gente, eu senti a necessidade de ajudar os meus pais. Então, eu fui trabalhar porque eu precisava ajudar em casa. Sim. Então, meu pai e minha mãe teve 12 filhos. Então, eu era o segundo filho. Então, Quase o mais velho, né? Eu era o segundo filho. Então, eu senti a necessidade de trabalhar e levar o sustento para casa. E aí, eu trabalhava e chegava em casa e eu entregava, assim, o salário para... Naquele tempo tinha, né? O envelope. Envelope de salário, né? Sim. Eu chegava em casa e entregava para minha mãe. Aqui está o salário do mês. E mamãe, então, dava o dinheiro para vai fazer compra, então. Então, eu ajudei minha mãe. E, com isso, aquele meu chamado foi passando um pouco do tempo. E aí eu trabalhei, ajudei em casa, né? E depois eu me casei. E quando eu me casei pela primeira vez, a minha esposa também tinha o desejo missionário também. E ela fez o Iber também depois de casado também. E nós fomos juntos, os dois casados, para o seminário. Aí, quando nós fomos para o seminário, eu já estava casado, porque aí eu já tinha deixado... Eu só tive uma namorada, casei para sair de casa e, casado, nós fomos para o seminário. Ela fez o Iber, né? Que hoje é a CIEM, e eu fiz o Seminário do Sul. E depois... Ambos batistas. Sim. E depois, então, nós voltamos para a igreja. E depois eu descobri uma coisa, né?
que a gente descobre só depois que a gente faz o seminário, que a gente precisa sair da igreja onde a gente está, porque você é muito conhecido e, às vezes, as pessoas não compreendem bem você como pastor. Como pastor. Uhum. Ainda continua aquela questão da amizade. A intimidade. A intimidade. né? Às vezes a família toda tá ali, né? A família toda ali. E aí eu senti a necessidade de sair, então eu saí para pastorear fora. E aí eu pastorei algumas igrejas fora. E foi uma experiência muito boa, porque eu pude aprender com Deus e aplicar aquilo que eu tinha aprendido em outros locais, diferente, tudo totalmente estranho, e eu pude desenvolver mais. Então, eu passei lá muito tempo, lá no Rio de Janeiro, trabalhando, pregando em ar livre, pregando em praça, pregando em hospitais, pregando em escola, pregando em muitos lugares. O senhor nunca fez essa separação que alguns fazem de um chamado de pastor para um chamado missionário? Tem gente que faz essa separação, sim, né? Sim. Não, eu entendo que todos nós, como evangélicos que creem em Jesus Cristo, é um missionário. Sim. Todos nós somos missionários. Fomos chamados para anunciar o Evangelho, né? Pro ID, né? Sim, chamado para o ID. Certo. Todos nós temos essa responsabilidade. A gente precisa sentir esse desejo do nosso coração de que as pessoas que não conhecem Jesus precisam conhecer como nós conhecemos. Então, eu acredito que o cristão, ele não tem nem que pedir a Deus um chamado missionário, né? Não. Ele se envolvendo, ele lendo a Bíblia e se envolvendo com o trabalho na igreja, ele sente esse desejo de que ele precisa. Tanto é que eu trabalhei na minha vida, né? Eu disse que eu trabalhava para ajudar os meus pais, então eu fui metalúrgico. Trabalho secular, né? Trabalho secular. Eu fui metalúrgico. E no meu tempo de que eu trabalhava nas firmas, lá na firma a gente tinha um encontro evangélico. Era o seu campo missionário naquele momento, Sim. né? Sim. E pela graça de Deus, hoje eu tenho alguns amigos convertidos que conheceram o evangelho na firma. Até alguns pastores. E eu fico muito feliz de saber de que eu fui só um instrumento nas mãos de Deus para que aquelas pessoas pudessem conhecer. Então, nós tínhamos o hábito, né, de dar uma Bíblia de presente no aniversário dos colegas, de estar orando em certas ocasiões de dificuldade que eles passavam, que todos passam, né? Então, eu sempre senti esse desejo de estar anunciando o Evangelho, em qualquer lugar. Na realidade, onde eu estou, se eu puder, eu faço um barco. E começa a contar uma história. Começo a falar. É porque tem gente que está esperando, e isso é importante, acho que esse programa, Gilvan, ele vai ser uma bênção, né? Já é uma bênção. Para as pessoas entenderem que o campo missionário não está do outro lado do país ou do outro lado do mundo. Não, né? não, sim. Eu acho que o senhor, a sua história... o campo missionário é a oportunidade que Deus nos concede de nós comunicar alguém que está próximo. Ponto. Nosso próximo. Perfeito. Por exemplo, aqui em Manaus, eu prego na rua. Seria uma missão urbana, né? Que a gente poderia... Prego na rua. Às vezes eu recebo aí um panfleto de propaganda. Eu não jogo no chão, eu recebo por educação, e aí eu faço um barco. Aí uma pessoa que passa por mim, fala, você deseja receber um barco? Você sabe que Deus nos criou? Sabe que nós somos assim? E o barco foi feito para andar na água, e a água não pode entrar dentro do barco, e nós também não podemos ter excesso de água. Você sabe que um dia esse barco vai voltar para um porto? Nós também precisamos voltar para um porto seguro. Aí você sabe que eu e você precisamos ter um capitão, e eu tenho um capitão na minha vida, meu capitão é Jesus, aquele que morre na cruz, aquele que se entregou por nós.
E aí a gente vai conversando. Às vezes a pessoa não tem muito tempo. Sim. Quando a pessoa tem tempo, assim, não tem muito tempo, então leva de recordação, leva esse barco. Leva de recordação, você lembrar de mim. Pastor, e como surgiu essa ideia de usar Isso. essas ferramentas, o barco, a cruz, o avião? Tem gente que usa pulseira. Sim, eu já vi sim. muitas nesse sentido, né? Eu uso o barco. O mais interessante é que eu sempre senti esse desejo de vir. O meu desejo, o meu chamado missionário, eu posso dizer assim: Deus me chamava para ir para o norte. Só que eu não sabia que a Amazônia estava no norte. Eu queria ir para o norte. Então, quando eu fui para o seminário, eu quero um dia poder pregar lá no norte. E eu fiz um planejamento da minha vida. O senhor sentia isso? Eu sentia isso de ir para o norte. Uma coisa no meu coração que eu tinha que ir para o norte. Aí um dia eu fiz um planejamento da minha vida que eu tinha desistido desse meu chamado. E aí houve uma situação na minha vida que eu fiquei viúvo. Foi uma situação, a minha primeira esposa, ela sofreu um acidente e depois ela veio a falecer. O senhor, um homem de meia idade? Sim, sim. Jovem ainda? Eu já estava com a faixa de 60 anos já. Ah, sim. E desse casamento, quantos filhos o senhor tem? Eu tive 2 filhas. 2 filhas? 2 filhas. Hoje eu tenho só uma filha. E aí, quando eu conheci Joelma estava aqui em Manaus. Então, conversando com ela, nós conversamos, né? Decidimos pelo casamento, que nós iríamos casar, e eu comecei a praticar, a fabricar barcos. Então, quando eu estava lá no Rio, já que eu vou para o Amazonas, eu sei lá que tem muitos rios, e os rios é usado como estrada, né? Muitos rios e barcos, né? E barcos. Pastor, eu vou precisar lhe interromper rapidinho. Sim. Que a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso Missões em Revistas e fique conosco que a gente vai continuar essa conversa que está muito agradável aqui com o pastor Silas. A gente volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco desta entrevista agradável com o pastor Silas, um missionário nato, aqui falando sobre a infância, sobre a sua adolescência no Rio de Janeiro. E, pastor, o senhor também falava sobre essa questão de o senhor usar a cruz, os barcos, a sua vinda para Manaus, né? Isso, e quando o senhor conheceu a Joelma, né? A irmã Joelma. A sua atual esposa, né? Eu conheci Joelma. Joelma é minha atual esposa. Conheci Joelma depois que eu fiquei viúvo. E nós decidimos que nós viríamos para Manaus. O senhor conheceu no Rio, então? Não, eu estava no Rio, ela estava aqui. Ela trabalhava aqui. Ela já estava aqui. Ela tem mais tempo de Manaus. Ela tem 15 Mas o anos. senhor a conheceu aqui em Manaus? Não, eu estava lá no Rio e ela aqui. Nós nos conhecemos através de uma irmã da igreja que conhecia ela como missionária e eu tinha um desejo de missionário e nos apresentaram. Pessoal, olha, Foi um network, né? Deus trabalhando para lhe trazer para Manaus, né? Exatamente. Realizar o desejo do seu coração Ela de vir para o amazonense, norte. pastor? Não, ela é do Rio de Janeiro, que ela tinha vindo para cá para trabalhar e fazer missões também. E aquele seu desejo... O senhor tinha aquele desejo do norte, não tinha? Sim, sim. Meu desejo de vir para o norte. E aí, quando eu a conheci, e eu percebi que Deus estava me dando a oportunidade de vir para o Amazonas, de vir para o norte. E aí, nós viemos. Então, eu comecei a treinar, eu comecei a fazer barco, porque eu vou aproveitar a oportunidade e comecei a treinar barcos, fazer barcos, para que a gente pudesse falar com as pessoas. Então, às vezes eu faço um barco e faço assim, olha, você tem, tá vendo? Assim como esse barco tem uma marca, nós também temos uma marca de Deus, cada um de nós na nossa vida. A gente precisa entender para onde nós estamos levando essa marca que Deus colocou em cada um de nós. Nós temos DNA de Deus na nossa vida. O senhor viu algum pregador fazer isso? Ou foi algo do seu íntimo? Não, foi algo de Deus. Eu reconheço que foi Deus. Por exemplo,
eu gosto de trabalhar com a cruz, porque a cruz, para mim, o símbolo da cruz, esse plano horizontal, onde os braços de Jesus representa cada um de nós. E o vertical é Deus que vem ao nosso encontro. Deus que se preocupa conosco. Deus é quem nos chama. É Deus que mostra para nós que nós precisamos dele. Que abre os nossos olhos, né? Exatamente. Então, eu conheci Joelma, conversamos e casamos e nós decidimos. Então, quando eu vim para Manaus, eu vim para Constantinópolis, né? E eu vim para a escola bíblica dominical. E sentei e fui ser aluno lá na classe do irmão Osias. Fui ser aluno e um dia a irmã Sônia, né, que era diretora, ela nos perguntou se eu poderia ajudar na classe. E eu passei a ajudar na classe. Então, o senhor veio como membro. Vim como membro. Não vim com função nenhuma, não vim para ser... Você já conhecia o pastor Jorge Max? Não, não. Porque ele é do Rio também, não é? Sim, Sim. é do Rio, sim. Mas não conhecia. Acho que nesse Não conheci. período o pastor Jorge Max estava em Portugal, né? Estava em Portugal. Ah, sim. E era o pastor Adilson. Adilson. Então, nós viemos para cá, Deus nos trouxe, vim para ser membro da igreja, Na humildade, né? sim, esperando uma oportunidade que Deus nos desse. Não, sem pedir nada a ninguém, sem pedir nada, só dependendo de Deus. Confiando no chamado, É. né? Mas enquanto estava nesse período de adaptação aqui no norte, eu fazia barco na rua. Fazia barco, comunicava com as pessoas, pregava para as pessoas, porque todas as oportunidades que Deus nos concede, a gente fala, a gente comunica, a gente... E aí as pessoas perguntam, você é policial? Eu falo assim, não, eu não sou policial, eu sou soldado de Jesus. Aí já é uma oportunidade, né? De falar de Jesus. Eu sou servo de Jesus Cristo. Então, eu tive oportunidade de conhecer muitas pessoas aqui em Manaus, pessoas que passaram na minha vida uma vez só. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que já morreram e eu pude pregar para eles, eu pude testemunhar para eles. E a minha alegria é de saber que Deus me deu oportunidade e aquelas pessoas ouviram e Deus sabe do coração delas. Capelania hospitalar, o senhor também... Sim, eu fiz um trabalho, eu morei próximo do SECOM. Sim. Morei próximo lá. Dom Pedro, né? Lá no Dom Pedro, morei lá no Dom Pedro. E lá tinha um grupo de pessoas que faziam capelania hospitalar. Eu participei junto com eles. Participei, a gente ia de leito em leito e a gente ia respeitando as orientações lá de cada um, de né? cada um do hospital, né? perguntando família, se né? a família, às vezes a família estava com o enfermo, né? Então a gente respeitava, mas sempre que a gente encontrava alguma pessoa que estava assim, sem receber visita, a gente visitava, a gente conversava e orava. E como era a recepção dessas pessoas assim ao evangelho, pastor? A gente fica surpreso porque a nossa alegria é que Deus é quem abre portas. Eu já encontrei, até aqui mesmo em Manaus, eu encontrei pessoas que se diziam que não acreditam em Deus. Eu falei, olha, eu respeito a tua opinião. Ateias, né? Eu respeito a tua opinião, mas você pode só me ouvir, não precisa dizer. Você pode me ouvir. Se não pode ouvir, tudo bem. A gente continua como amigos. Então, eu tenho muito cuidado. Tenho sempre pedido a Deus, Senhor, me dê uma oportunidade de comunicar, de falar. Então, Deus tem aberto portas. Eu já tive um grande privilégio. Eu fui uma vez para Careiro da Várzea. Sim. E aí eu estava lá, pregando lá. Eu não fui para pregar. Eu fui para fazer um trabalho, mas quando nós chegamos lá, a água estava na maçaneta das portas. Era na época da cheia. A pessoa que nos convidou, ele esqueceu
desse fenômeno, né? Época da cheia. E eu tinha uma cruz. Então, eu preguei lá no porto. E eu não estava percebendo que as pessoas de dentro do barco, lá no porto, estavam prestando atenção na mensagem. Eu estava pregando para um grupo de pessoas, pedi licença e perguntei, pessoal, estou aqui, enquanto a gente está aguardando aqui, eu também estou aguardando o barco para a viagem. Não perdeu a oportunidade, né? Enquanto está aguardando o barco, eu posso comunicar para vocês a mensagem da Bíblia? Pode. Aí, autorizaram, eu preguei. Quando terminei de pregar, as pessoas que estavam dentro do barco, eles ouviram e eles responderam batendo palma, aplaudindo. Quer dizer, eu não estava esperando essa reação deles, mas eu percebi que eles ouviram. E a gente prega no comércio, a gente chega e conversa, e a gente percebe que em todo tempo que a gente chega, Deus vai abrindo portas para que o Evangelho seja anunciado. Pastor, experiência com indígenas, o senhor já teve assim, alguma experiência de levar o Evangelho também? Já tive com alguns indígenas, pessoas que moram aqui, até aqui mesmo, né? Porque sim, aqui tem muitas pessoas que vieram, né? Que estão morando aqui na cidade. A gente já tive alguns bairros, né? Alguns bairros, estivemos lá. Eu esqueci agora um bairro ali um bairro que nós estivemos lá conversando com eles, né? E pregando também para eles também. Eu vejo o seu modo de falar e o senhor sempre dá protagonismo. Eu acho que esse é o segredo de tudo, né? De entender que a missão, de fato, é algo que Deus já foi na frente, né? Sim. Tipo assim, amanhã nós vamos para uma saída missionária aqui na cidade. Sim. A gente já parte do pressuposto que Deus preparou as pessoas. Sim. Né? E a gente só vai encontrá-las. Exatamente. Né? Eu só vejo o seu trabalho com essa perspectiva. Exatamente. Por exemplo, eu posso citar para vocês conhecerem o trabalho que a gente faz, tanto na Panaí. Eu gosto de participar, mesmo quando eu não sou escalado. Se eu puder estar lá só para estar em oração, eu quero estar lá. Mesmo que eu não vou ser o pregador, não vou cantar, eu não tenho nenhuma responsabilidade, mas eu quero estar lá orando. E eu fico muito triste quando a gente está na Panaí, eu vejo alguns irmãos que estão lá, estão conversando, e às vezes o assunto não é da Bíblia, às vezes o assunto não é sobre a palavra de Deus, mas estão conversando sobre outros assuntos. Então, isso me deixa muito triste. Então, todo o tempo que eu estou na Panaí... Panaí é uma feira, né? Aqui da cidade de Manaus, aonde vende peixe, carne, tudo. Sim. E é feita uma distribuição de sopa. Exatamente. A Igreja Constantinópolis tem um trabalho de pregação do Evangelho em primeiro lugar e também a Igreja entende que as pessoas... Qual o nome do ministério lá? É Pão da Vida. Tem esse Ministério Pão da Vida, que o objetivo não é só a sopa, mas é levar o pão da vida, que é a palavra de Deus. E, às vezes, que eu não estou escalado para ser o pregador, eu estou lá para estar orando. Eu acho que é minha responsabilidade. Quando eu não posso estar lá, que eu estou em casa, eu também estou orando. Então, eu lembro das pessoas que participam, as pessoas que cantam, as pessoas que levam a sopa, as pessoas que fazem a sopa, né? Então, estou orando por essas pessoas, pedindo a Deus. A sua esposa, ela tinha um trabalho ministerial lá nessa época, não sei se hoje, atualmente, ela ainda tem, mas com as crianças, né? De levar o evangelho para as crianças ali, os filhos do feirante, né? Exatamente. Que muitas das vezes estavam ali trabalhando, né? Joelma trabalhou ali na Panaí, cuidando das crianças. As crianças que ficam lá também... acompanhando os pais. Acompanhando os pais. Sim, às vezes passam o dia inteiro lá, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. Então, é um trabalho... Eu entendo que é um trabalho missionário. É um trabalho... Eu entendo que a nossa igreja aqui, a Igreja Constantinópolis, é uma igreja que investe em missões e a minha oração é que Deus continue a despertar os jovens, outras pessoas, para que também estejam aí engajadas nesse mesmo ministério, nessa missão que é de todos nós, né? De estarmos levando o Evangelho
a todos os lugares, a todas as pessoas, em qualquer época, em qualquer situação. Pastor, o senhor falou sobre essa questão dos jovens, né? A gente estava falando agora há pouco, antes do programa, que o senhor, quando o senhor sentiu o chamado, né, o senhor já era um jovem Sim. atuante Sim. na igreja local. Sim. Não é isso? Hoje me parece que existe um certo equívoco, que as pessoas estão esperando um anjo, uma voz, né, alguma coisa, para então elas iniciarem, né? Não sei se é eu entendo que é um dilema, a gente conversou aqui com a irmã Alana, é um dilema cheio de interrogações muitas vezes, né? Eu sei que muitas pessoas têm de fato dúvida a respeito do chamado, algumas não se sentem muitas vezes capazes, né? Capacitadas, né? Mas eu entendo que Deus quer nos encontrar trabalhando. Exatamente. Não é isso? Quando a gente olha para a Bíblia, o exemplo da Bíblia, a gente percebe pessoas que Deus chama enquanto estão trabalhando. Quando Deus chama Moisés está trabalhando. É verdade. Moisés está trabalhando. Quando Deus chama Paulo está trabalhando. Só que Paulo tem um entendimento diferente. Sim, mas está numa missão, né? Ele está numa missão. É verdade. Ele entende que ele precisava fazer aquilo e está fazendo de uma maneira sem entendimento. Ele fala assim, olha, eu não tinha entendimento. Então, nós precisamos, é uma consciência que nós todos precisamos ter de que o chamado não é um chamado especial, é um desejo nosso que as pessoas percebam o quanto Jesus Cristo é importante na nossa vida, o quanto Ele está nos abençoando. Então, nós precisamos perceber que a nossa vida é importante na vida de outras pessoas, todo o tempo. Nós não temos desculpa, né? Fomos chamados para servir, né? Para trabalhar. Sim, nós... E seria, Gilvan, pastor, me parece que uma total incoerência se eu digo, eu amo o Senhor e ele me faz feliz, Ele é a coisa mais importante da minha vida e eu não tenho desejo nenhum de compartilhar essa felicidade com outra pessoa. É uma incoerência, me parece. Sim. Se eu tenho algo bom e eu amo o meu irmão... Vou guardar só para mim? Eu vou guardar só para mim? Né? É. Mas é assim que às vezes a gente se comporta, né? Infelizmente, às vezes, nós temos esse comportamento como se fosse um egoísmo, né? De não querer compartilhar o que Deus está realizando na nossa vida. Então, o meu desejo é esse compartilhar, é dividir, fazer com que as pessoas percebam o quanto é maravilhoso quando a gente obedece. O quanto é bom você estar participando de algo que as pessoas estão esperando receber. Que Deus já preparou, né? Deus já preparou. Isso que é o mais maravilhoso, né? Lendo outro dia um pastor dizendo que quando Deus nos chama, né, é um privilégio, né? Por quê? Porque a obra dele será feita. Sim. Né? Nós não podemos nos arrogar, Deus precisa tanto de mim, né? E aí eu me sinto tão especial. Não, é um privilégio, né? Sim, às vezes a gente se esquece, nós somos servos. E Jesus diz que muitos são chamados, né? E poucos escolhidos. Então, esse privilégio de sermos escolhidos para trabalhar na sua obra, né? Sim. Nós estamos trabalhando hoje, estamos servindo a Deus hoje, no Viver Melhor. Era isso que eu ia lhe perguntar, isso, pastor. A gente quer saber como é que o senhor chegou em Manaus, veio congregar aqui na Igreja Batista Constantinópolis e hoje vocês estão no Viver Melhor. E veja, fazendo uma brincadeira aqui, que o pastor continua indo para o norte, né? Sim, região. Viver Melhor é o norte da cidade, bem norte. Norte da cidade, bem norte. Nós recebemos o convite, né? O pastor Jorge Max, ele nos convidou se a gente gostaria de encarar o desafio do Viver Melhor. Porque lá no Viver Melhor tem algumas igrejas, mas não tinha um trabalho que se identificasse com a nossa maneira de pensar. E nós aceitamos esse desafio de estarmos lá.
E o mais interessante é que quando nós chegamos no Viver Melhor, é isso que as pessoas precisam entender, é que a gente descobre que as pessoas lá estavam orando, pedindo que a igreja estivesse lá. Então, Deus já estava na frente. Foi a resposta de Deus para aqueles que lá clamavam, né? Exatamente. Amém. Eu vou precisar interromper o pastor mais uma vez. Tá uma maravilha. Uma maravilha. A gente chegou agora no melhor da conversa, né? Mas a gente está aqui com o pastor Silas, ele está contando grandes histórias aqui de missões, aqui no Missões em Revista, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa. Pastor, nós estávamos no bloco seguinte falando da sua estadia atualmente no Viver Melhor, né? Continue falando para a gente aí sobre esse seu trabalho junto com a irmã Joelma lá. O trabalho no Viver Melhor é um trabalho diferenciado, porque o Viver Melhor é o local que abriga pessoas de muitos lugares. Pessoas não somente daqui do Amazonas, como também haitianos, venezuelanos, até cubanos, que nós já encontramos lá. Até multicultural o negócio. Até lá. peruanos. Até peruanos. Eu encontrei lá no Viver Melhor até uma igreja de haitianos. E o trabalho lá no Viver Melhor é um trabalho que a gente faz e a gente usa origamis, né? Certo. A gente usa para mostrar que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Deus nos fez diferente, mas todos nós temos uma marca de Deus que a gente precisa entender. Que Deus colocou a marca dele em cada um de nós e a gente precisa entender que nós somos como que barcos e o barco precisa de um capitão. E o nosso capitão é Jesus. Então, a gente faz esses barcos, a gente distribui esses barcos e a gente fala para as pessoas que cada um de nós precisamos estar na vida, a gente passa por tempestades, ventos fortes, mas a gente precisa saber que há um capitão que está a nos conduzir para um porto seguro. Nosso capitão é Jesus Cristo. Amém. Então, lá no Viver Melhor, nós estamos trabalhando com crianças, com jovens, com adolescentes, com homens. Há um culto lá que a gente faz. Você já tem uma estrutura física? Como é que é isso? Sim, sim. A igreja recebeu um prédio, né? E nós estamos trabalhando lá nesse prédio, na entrada do Viver Melhor. Bem na entrada. Bem na entrada do Viver Melhor. Todos estão convidados, você que está nos assistindo, estão convidados também para conhecer o trabalho que está sendo realizado lá. Se identificar conosco, você pode estar servindo a Deus conosco lá no Viver Melhor. Os cultos, pastores, eles são realizados em que dias e horários? Sim. Os cultos aos domingos, né? Às 9 horas da manhã, tem a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas o culto, e à noite, 19 horas, da nossa celebração. Culto à noite com pregação da Palavra de Deus, e louvores, e oportunidade para as pessoas conhecerem mais sobre o Evangelho. Sim. Às quarta-feira, 9 horas da manhã, tem culto com os homens, culto de oração com os homens, e à noite, culto de oração com a igreja. Ali no Viver Melhor também, o senhor tem esse evangelismo nas ruas ali, esse trabalho também é feito sim. Com os comunitários? Sim, Deus tem dado esse privilégio para nós. Então, uma vez por mês, nós temos o culto que a gente chama culto dos homens na rua. Então, os homens do Viver Melhor, não somente... A gente diz que são os homens, né? Mas as mulheres também participam também. Mas o trabalho é responsabilidade dos homens, de levar o Evangelho um sábado por mês em algumas ruas do bairro. Nosso objetivo é de alcançar o bairro todo. Amém. Então, isso os irmãos da igreja. Da igreja. Então, é uma pregação da palavra, testemunho do poder do Evangelho, louvor e oração na rua. A partir das 17 horas até as 18 horas, nós estamos na rua pregando o Evangelho. Uma vez ao mês. Uma vez ao mês. E como é que é essa recepção? Eu imagino que vocês já são até conhecidos, né? Sim. Essa recepção tem sido cada vez melhor. E as pessoas pedem. Então, nós já temos lá alguns comerciantes que nós precisamos sempre fazer um culto no comércio dele. É mesmo. Eles pedem para que a gente pregue
Nós queremos que a gente tenha um culto aqui na frente do nosso comércio. E a gente faz o culto. O nosso culto, o objetivo é falar de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Nosso objetivo não é de falar de nenhuma outra igreja, contra ninguém, sobre nada, somente a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a esse mundo, é a expressão do amor de Deus por cada um de nós. É o evangelho puro. Exatamente. E nós não temos encontrado nenhuma resistência. Era isso que eu ia perguntar, se hoje, assim, qual seria a dificuldade que vocês teriam hoje para anunciar o evangelho ali naquela comunidade? Nós não temos dificuldade. Pela graça de Deus, a gente reconhece que Deus vai sempre à nossa frente. Sim. Deus abre portas, porque antes do culto, tem 2 irmãos que eles são responsáveis de encontrar o local onde nós vamos realizar o culto. Então, eles vão à rua e conversam com as pessoas, e as pessoas autorizam nós fazermos o culto em frente ao comércio. Então, nós fazemos com autorização do comerciante. E sempre que a gente está fazendo culto, a gente pede licença para eles. Olha, estamos aqui, nós não queremos atrapalhar o trabalho de vocês, mas estamos aqui obedecendo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nossa palavra de abertura de culto. Estamos aqui para obedecer a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma prática, pastor, que eu vejo que em Manaus, né, tem pouco, né, essa questão do culto público. Eu tenho em Brasília, Juvão, um movimento, acho que é Céu na Terra o nome, de jovens, que uma vez na semana eles tomam uma praça pública em Brasília. Como se fosse algo assim do tamanho, por exemplo, aqui da Praça da Saudade. Sim. Vocês imaginam a Praça da Saudade lotada Sim. né? E jovens que são membros em uma igreja, evidentemente, mas que naquele determinado dia eles têm essa programação, né? De levar a igreja até as pessoas, né? Eu acho que é isso, né? Que vocês também procuram fazer, né? Sim. O nosso pensamento é exatamente esse. É sair das 4 paredes, Sim. a oportunidade de nós sairmos e realizarmos um culto que a gente faria no nosso local físico. No templo, né? No templo, na rua. A igreja na rua. Esse é o objetivo. A igreja na rua. Respeitando as pessoas, respeitando todo mundo, conversando com as pessoas e apresentando o evangelho. E aí eu imagino que muitas pessoas que sequer estavam, né, em mente de estar em um culto naquele dia, né? Sim. Ver aquilo ali, né? O senhor já deve ter presenciado muito isso. O mais Pessoas interessante, com certeza vão passando no ônibus ali, né, pastor? O mais interessante que a gente percebe é o seguinte: há muitas pessoas que estão simpatizando com o trabalho e pessoas que não são da igreja e que param e que dão atenção e não se sentem assim agredidas. Então, a gente tem todo esse cuidado e a gente faz um trabalho de oração, a gente ora antes. Então, a gente já sabe, no mês que vem, no mês de agosto, qual o dia que a gente vai fazer o culto, né? Uhum. Então, nós estamos orando antes, suplicando a Deus para que Deus vá à nossa frente, que o Espírito Santo vá à nossa frente, indicando o local. Então, depois os irmãos vão no local e para levar a palavra. Aproveitando a oportunidade, eu quero também mostrar para vocês uma outra coisa também. Lá no Viver Melhor tem algumas obras públicas. Sim. E nós estamos também visitando essas obras. E não somente a obra, como também nós visitamos também o BS também. A gente visita e fala com as pessoas. Estou no canteiro ali, né? Sim. No canteiro, nós levamos um barco para cada trabalhador. Um barco assim, marcado assim. Para que eles saibam que todos nós temos uma marca de Deus.
Então, para levar a consciência de que nós não estamos aqui nesse mundo por acaso. Deus nos fez. E o que nós estamos respondendo essa oportunidade que Deus nos deu de vida? Além de Ele nos ter feito, Ele também envia Jesus Cristo. O senhor pode nos mostrar como é essa pregação, quando o senhor chega lá na obra, no canteiro, assim, como o senhor aborda as pessoas? Na obra, a gente dá um barco para cada pessoa. E aí eu digo assim, olha, Jesus Cristo foi ele esteve aqui e ele foi um barco também, igual eu e você. Ele foi um barco. E aí o que eu faço? O barco que foi Jesus, eu desmancho. Eu falo assim, às vezes a gente não entende por que algumas coisas ruins acontecem conosco. Aí eu desmancho o barco e falo assim, olha, Jesus Cristo esteve aqui, mas ele não vai voltar para Deus como barco. Porque Deus tinha outro destino para ele. Então, eu desmancho o barco que era Jesus e mostro para as pessoas que o plano de Deus na vida de Jesus é diferente do plano que ele tem para cada um de nós. Nós voltaremos, alguns com mais idade, com menos idade, mas como barcos. Mas Jesus, ele foi para a cruz. O destino que Deus tinha para ele era a cruz. Ele aceitou esse plano para que ele pudesse ir para a cruz. Então, nós precisamos aproveitar, nós aproveitamos as oportunidades, onde quer que nós estejamos, de permitir que as pessoas possam entender de uma maneira bem simples, que nós somos como se fosse uma rabeta, uma canoa, só uma canoa, que precisa de 2 remos, mas que não pode deixar a água entrar dentro. Sim. Eu imagino que o senhor percebe que muitas dessas pessoas têm um vazio, né? Sim. Me sim. parece que tem uma carência, né? Na realidade, todos nós temos uma carência. Nós temos carência de atenção. E as pessoas precisam de atenção. E a gente leva para as pessoas conhecerem que Deus está dando atenção. Que Deus está vindo ao nosso encontro. Ele vem sempre ao nosso encontro para nos dar atenção. Ele não vem exigir de nós sacrifício, não vem exigir de nós algo que a gente não possa fazer. Tudo que Jesus Cristo fez é nos mostrar o amor que Deus tem por cada um de nós. E hoje, onde a humanidade ela passa, eu acho que o maior mal da humanidade é a depressão, né? Um dos males aí, que é como o senhor diz assim, esse vazio precisa ser preenchido, né? Só através de Jesus, né? Somente Jesus é que preenche esse vazio, sim, né? Exatamente. E as pessoas, eu já tive algumas experiências com evangelismo, né? Às vezes elas estão sedentas pela mensagem do Evangelho. Sim, né? sim. A mensagem genuína, né? Exatamente. E tudo que elas querem é que você conte a história. Né? Que você explique para elas as verdades bíblicas, que muitas vezes não são contadas, né? Sim. É que, às vezes, as pessoas têm ido em muitos lugares e as pessoas falam de outras coisas ao falar aquilo que Jesus Cristo mandou que nós falássemos. Então, tem um problema de foco, pastor. Exatamente. Então, nós temos... A nossa preocupação lá na igreja é que a gente não faça nada daquilo que Jesus Cristo mandou fazer. Nada diferente. O que Ele mandou fazer, nós temos que fazer, cada um de nós. Uma história marcante, assim, pastor, nessa sua vida de evangelista. Sim, sempre tem. Sempre tem uma que marca. Eu tenho uma história de uma pessoa que chegou lá na igreja desesperado. E a primeira coisa que nós fizemos com aquela pessoa foi dar um copo d'água. E o mais interessante é que esse copo d'água não foi orado, foi nada, foi a água tirada do bebedouro.
ele se sentiu amado. E a pessoa que deu o copo d'água a ele, chorou com ele. E falou assim para ele: eu te compreendo, porque eu já passei por isso. E essa pessoa, então, chegou, e eu conversei com ele, nós oramos, né? E essa pessoa está 1 mês lá na igreja. Ele ontem foi com a esposa. Eu disse assim: olha, toda a nossa ansiedade é que às vezes a gente não percebe que Deus está cuidando da gente. E a gente quer cuidar de vocês. A gente quer cuidar de vocês porque nós amamos vocês. E essa pessoa pensa: olha, eu estou lendo a Bíblia, eu estou aprendendo com Deus aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa amar as pessoas. E o amor que a gente sente é o amor que Deus nos deu através de Jesus Cristo, porque a Bíblia ensina que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então, a história que a gente percebe é que hoje o que a gente encontra pessoas que precisam ser amadas e Deus nos ama. Então a gente precisa perceber que Deus nos ama ao ponto de dar o Filho dele por cada um de nós. Amém. É isso mesmo. E o papel do missionário é levar essa mensagem. Exatamente. Né? A gente está caminhando para o final, né, Gilvan? Sim, Brian, chegamos ao final, né? Isso. De mais um programa, pastor. Nós gostaríamos que o senhor fizesse as suas considerações finais. Queremos lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. O nosso objetivo aqui é esse, justamente de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse programa foi criado para isso. Sim. E se possível, pastor, deixar um conselho para as pessoas que sentem essa chama missionária aí. Sim. A minha palavra é Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a primeira parte. Jesus está nos mandando ir. É o ide, que a gente fala, o ide. E depois ele diz assim: ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Ele termina dizendo: estou convosco. Então, nós todos precisamos perceber essa presença de Jesus em nós. Então, eu não tinha dado o devido importância à cruz, mas a cruz é a marca de Jesus. A cruz vazia. Ele morreu pelos meus pecados, morreu pelos teus pecados. Ele voltará. Amém. Amém. Ele está a nos conduzir. Então, Jesus é o nosso capitão. Eu costumo dizer que Jesus é o nosso melhor capitão. Amém. Amém, pastor. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um programa. Se você ainda não se inscreveu no canal, vá lá, se inscreva, aperte no sininho para que você possa estar recebendo as notificações. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o objetivo deste programa, de anunciar o evangelho do Senhor. Mateus 24, 14. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.